sumidinha na semana passada, não teve vídeo nem no domingo, nem na quarta e nem no outro domingo, por simples motivo de não deu tempo gravar e editar mesmo, assim, não deu tempo mesmo. Mas cá estou eu hoje pra conversar um pouquinho com vocês sobre um dos livros de terror da Darkside. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Cira, lá do Crescendo em Flor, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Bem-vindo à Casa dos Espíritos, do Christopher Buhlman, acho que é assim que se pronuncia. A gente tem que parar com essa coisa de a gente ter que pronunciar os nomes, os sobrenomes de autores certos, porque não dá. Simplesmente não dá. Quem me acompanha nas redes sociais, que por falar nisso é @Crescendo em Flor, em todas elas, Instagram, Facebook e Twitter. Me segue lá se você ainda não segue. Mas quem me segue por lá deve ter visto que eu estava aí há algum tempinho fazendo a leitura desse livro. Já tem alguns meses que eu comecei a fazer essa leitura e venho mostrando esse livro nos stories e continuo mostrando e mostrando e mostrando. Mas enfim, eu estou aqui pra dizer que eu terminei a leitura dele, gente! Eu recebi esse livro aqui em parceria com a Darkside Books. Ele veio num kitzinho junto com esta fita cassete que tá aqui atrás. E por mais que eu estivesse com bastante medo de fazer essa leitura, porque, né, é um livro de terror e aparentemente bem pesado se você ler o título e olhar pela capa, mas criei coragem e resolvi me aventurar por essas páginas para enfim descobrir a história do Angel. Pois bem, Bem-vindo à Casa dos Espíritos é um livro mais puxado aí pra fantasia, com um quê de suspense. Então o terror mesmo que eu achei que estaria presente na história passou um pouco longe, assim como os espíritos do nome do livro. Então se você tá esperando um livro cheio de sangue espirrando e muitos espíritos, não é bem por aí. Você realmente vai encontrar bem pouco disso nesse livro. Angel, o nosso personagem principal aqui da história, é um feiticeiro excêntrico que vive numa casinha que, a não ser que você saiba que ela está lá ou que você conheça o dono, você nunca vai vê-la. Ele tá aí se recuperando de um alcoolismo, frequentando as reuniões do Alcoólicos Anônimos e também conversando com mortos em fitas cassete. Basicamente aqui na trama ele está sendo perseguido por uma grande e perigosa feiticeira que vem lá do seu passado, que está atrás dele, e ele precisa se proteger e ele precisa ir atrás de toda a ajuda que ele puder, de todos seus amigos bruxos possíveis, para tentar escapar mais uma vez das garras dessa feiticeira. E além da história do Andrew, a gente também vai conhecer a história da melhor amiga dele, que tem uma grande aura, né, de feitiçaria aí, e ele começa a treiná-la para que ela possa se tornar uma bruxa, né, de fato. Misturando bruxos, seres mágicos, lendas russas, mitologia eslava, né, o livro vai tratar aí de assuntos bem mais profundos, como o alcoolismo, o luto, o medo, a culpa, a ansiedade, tudo isso usando a magia como uma alta aliada da tecnologia. A tecnologia, ela tem um grande espaço aqui nesse livro, e tem essa mistura aí de magia e tecnologia que eu achei super legal. E o legal desse livro é porque o autor criou personagens que são feiticeiros, mas que têm problemas muito reais, muito do cotidiano, sabe? De pessoas normais. Então, os problemas desses magos são bem comuns. Então, o fato deles serem feiticeiros não faz com que eles tenham uma vida perfeita ou que eles possam resolver todos os seus problemas num passe de mágica. Pode parecer meio estranho, mas é basicamente isso. Eles continuam com seus problemas do cotidiano, seus problemas normais de pessoas normais, apesar de serem feiticeiros. Isso eu achei bem legal. Mas, por mais que eu tenha achado esse fator muito positivo, tiveram algumas coisinhas nesse livro que me incomodaram bastante. Como eu falei, se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês devem ter visto que eu levei bastante tempo pra terminar essa leitura. Então, assim, o início demorou muito pra engrenar. Eu sentia que a leitura não fluía. O início foi realmente bem complicado. Foi mais ou menos ali na metade do livro, talvez um pouco antes da metade, que a leitura realmente resolveu engrenar e eu senti aquela curiosidade de saber o que iria acontecer, o passado dos personagens, entender um pouco mais das histórias deles e descobrir como eles chegaram até ali, o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Então, assim, o início foi bem lento, foi bem complicado. Eu tinha aquela sensação de que quanto mais eu lia, menos eu lia. Sabe? A narrativa é em terceira pessoa e ela não tem uma narrativa muito convencional, com quebras de pensamentos e trocas de personagens ali a todo momento. Então a gente sempre sabe o que todos os personagens estão pensando e tem essa quebra ali de vez em quando. E isso pode incomodar alguns leitores, algumas pessoas podem se sentir um pouco confusas aí com esse vai e volta toda hora
de pensamento e de histórias no passado e no presente e tal. Então isso pode incomodar algumas pessoas. Eu particularmente achei interessante, apesar de ter demorado um pouquinho pra pegar no ritmo. Eu gostei desse vai e volta e tal, achei dinâmico, achei interessante. E voltando aqui no tópico dos personagens. Sinceramente, eu senti que eles foram um pouco mal construídos, um pouco mal desenvolvidos. A história deles é contada de uma forma muito superficial. Então, assim, tudo que aparece no livro é o que realmente precisava estar ali, sabe? Nada a mais, você não se aprofunda na história dos personagens. O que faz com que a gente não se apegue a eles, a gente não tenha um vínculo com nenhum dos personagens, porque você não conhece a história dele, você não entende os seus dramas, as suas histórias, os seus problemas, do porquê que eles tomam aquelas atitudes, sabe? É tudo muito superficial e isso me incomodou bastante. Senti que eu poderia ter me apegado muito mais ao Andrew, que é o personagem principal, mas ficou assim meio no ar a história dele, de onde ele veio, o que aconteceu, então não deu. E como uma coisa acaba levando a outra, eu também senti que a mitologia eslava ali, as lendas russas, foram super mal exploradas. Ele colocou aqui o estritamente necessário, com muito pouco desenvolvimento de uma mitologia rica, poderia ter sido muito mais bem explorada, que poderia ter inserido o leitor muito melhor ali naquela história, entender muito melhor o que estava acontecendo com o personagem principal, a história dele, como ele se ligou aí com tudo isso, porque a gente sabe como ele começou nesse mundo da feitiçaria, e aí sabe como ele chegou num lugar, mas a gente não sabe como ele se ligou àquela pessoa, por quê, como, nada disso, sabe? Então eu senti que alguns pontos ficaram muito perdidos. Então eu acho que era um livro que tinha tudo pra ser um livro que tinha tudo pra ser, né, bem aterrorizante, assim. Se você for procurar um pouquinho sobre mitologia russa, você vai ver que algumas coisas são bem pesadas. Então, assim, ele poderia ter incrementado bem o livro, poderia ter falado muito sobre essa mitologia pra inserir os personagens dentro dela, embora fossem no presente. Mas não teve nada disso, e eu senti que a maior parte da história foi muito superficial, e isso me incomodou bastante. Não me deixou aquela sensação de reflexão no final do livro, pra fazer a gente pensar na história, no que aconteceu, não me deixou absolutamente nada disso. Foi um livro que eu terminei, e pronto. Então, não foi tudo isso que eu achei. Mas vale lembrar, mais uma vez, que se você aí que tá me assistindo, você tem esse livro na sua lista de desejados, já comprou esse livro e pretende ler, leia, porque opiniões são diferentes e não é porque eu não gostei tanto do livro que você não pode gostar, que ele não vai ser um dos seus livros favoritos da vida. Opinião é opinião. Então, assim, eu incentivo você a ler, se você quer ler, leia, porque ele vai ser um livro maravilhoso pra você, tá bom? Estou falando aqui o que eu achei do livro, mas não necessariamente o que eu achei é o que você acha. Então, se você quer ler, leia, tire suas próprias conclusões. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você já leu também, me conta aqui se você gostou, não gostou. E o porquê também, tá bom? O link pra compra desse livro aqui vai estar aqui no box de descrição. Lá tem mais informações sobre ele. Tem até alguns outros comentários de outros leitores que gostaram do livro e que contam por que gostaram. Então, pesquise, se informa, leia e tire suas próprias conclusões. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever e de ativar o sininho. Me sigam nas redes sociais, porque eu tô sempre postando unboxing e mostrando tudo que tem por aqui, fora outros assuntos também, não só relacionados à literatura, mas outras coisinhas também. Então me sigam por lá. É @crescendo em flor em todas elas, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!